Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos ler em Isaías 43. Eu peguei alguns versículos aqui para nós meditarmos em nome do Senhor Jesus. Isaías 43, 7. Os irmãos não fiquem chateados muitas vezes da pressão, que a palavra de Deus, mensagem vai ser sempre a mesma, coisa assim, sabe? Na verdade, essa mensagem que Deus tem dado para nós aqui, já não é nem tanto para nós. Amém? Porque tudo isso que nós vamos ler, nós cremos. Mas é mais para o povo lá fora, que Deus, pela sua misericórdia, está nos ajudando para que a palavra de Deus seja propagada. Em nome do Senhor Jesus. Jesus disse que esse evangelho do reino seria pregado em todo mundo, como testemunho. Depois serviria. Então, por isso estamos pregando dessa maneira. Isaías 43, 7. Vamos lá, vamos meditar. Todos vamos sentar e vai nos ajudar a meditar na palavra do Senhor. Então começa assim, 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. A mesma coisa sentar. Desde então, tudo é Deus, tudo é Deus. Né? Você vai ver que o não amanhã pertence a você, nem você, nem para mim. Por isso tem aquele dito, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. É assim? Se Deus quiser amanhã eu faço isso, se Deus quiser eu faço aquilo. Para nós, principalmente para nós que somos cristãos, devemos sempre estar com isso na nossa boca. Ao fazer isso, você está exaltando a Deus. Né? Se Deus quiser eu faço isso, se Deus quiser eu faço aquilo. Amém? Porque a nossa vida não pertence a nós. O amanhã nós vamos sabemos. Então é Deus que nos guarda, que nos livre e nos abençoe naquilo que nós queremos fazer. Quem está entendendo? Amém. Amém? Então, Isaías 43, 7. Nós já acabamos de ler que foi Deus que fez o seu povo, Deus que fez os seus discípulos, Deus que fez o seu Filho Jesus Cristo, Deus que fez eu e fez você. Quem está entendendo? Tudo é Deus. Por isso você vai ver que nesse mundo espiritual que nós vivemos, só tem duas coisas que predominam, espiritualmente falando. É Deus e o inimigo. É assim ou não é assim? Então nesse mundo inteiro você descobre se tem Deus ou se é do inimigo. Os irmãos estão entendendo? Amém? Ele nos dará o mundo inteiro justamente para a palavra de Deus, para compreender essas coisas. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós precisamos de Deus. Jesus disse: sem mim nada somos e nada podemos fazer aos seus discípulos. E eu sei disso hoje, e eu não posso ficar mais sem Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá, versículo é o 7. Nós acabamos de falar que foi Deus quem fez, o povo dele. Aí ele fala assim: trazia o povo cego, que tem os olhos, e os surdos que têm ouvidos. Aqui em Isaías, por 430 anos estava escrito, mas depois apareceu Jesus para que essas palavras se cumprissem. Os irmãos estão entendendo? Por isso a palavra de Deus, lá atrás já havia escrito que era a palavra, e Jesus é o próprio verbo que se fez, a própria palavra agora aparece, que foi o Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Então assim, trazer o povo cego que tem os olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se unam. Quem nem vier pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as coisas antigas. Apresente as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouçam e se diga: verdade é. Amém? Não tinha ninguém, mas depois de aparecer os discípulos com o Senhor Jesus para que essa palavra fosse justificada. Diz assim: vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Amém? Então, quando você vê Jesus Cristo hoje, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Ele é o próprio Deus, que se fez carne
em nome do Senhor Jesus. Então você vai ver agora aqui o Jesus Cristo, junto com os seus discípulos, porque foi Deus quem escolheu, foi Deus que deu para nós. Quer entender? Amém. Então vamos continuar meditando, que diz assim na palavra 11. Eu, Senhor, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, e eu fiz ouvir. Nós vamos fazer hoje. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, eu sou Deus. Amém? Então na igreja de Deus é assim, não tem dois Deus, não tem três Deus, é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Amém? Aí vem Jesus Cristo, a Bíblia depois do Pentecostes, diz que ele é o cabeça da igreja e que nós somos membros do seu corpo. Quem entendeu? Amém? Então vocês estão vendo as coisas de Deus contadas para nós dentro da Bíblia, é dessa maneira, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí no versículo 13 ele diz, ainda que houvesse dia, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Amém? Então ele é o próprio Deus e a vida. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu quem dirá. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós enviei a Babilônia, e todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Então vocês vão ver no Velho Testamento, Deus é maravilhoso, por detrás dessa passagem aqui, Deus joga para nós o Novo Testamento, amém? E mistura um pouquinho lá para trás, para que as pessoas não percebam o erro e façam confusão. Quem está entendendo? Para que quando viesse Jesus Cristo, Jesus falava por parábola para aquele povo judeu, mas os discípulos falavam abertamente. E depois que Deus derramou sobre os discípulos o Espírito Santo, aí que clareou mais. Quem está entendendo? Aí eles ficaram sabendo tudo que era de Deus, lembraram do que Jesus falava, do que Jesus fazia, e desde então foram cheios do Espírito Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por que nós estamos vendo isso? Porque agora a Bíblia fala, deixa eu pegar aqui os versículos que eu marquei, senão eu vou me perder aqui. E que Deus possa nos abençoar. Já lemos 10, agora já lemos 12, né? 10, 12, tá bom, só até aqui. Em Isaías 51:6, vamos aproveitar que estamos em Isaías. Isaías é um livro que só falava de Jesus, só falava e fala, né? Isaías 51, qual? 51:6 e o 10, que diz assim, o 6, vamos ver o 4 para nós entender melhor, que diz assim, atendei-me, povo meu, nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Então que haveria de vir Jesus Cristo. Perto está a minha justiça, vem ainda a minha salvação, ou vem saindo a minha salvação. Deixa eu tirar daqui, fazer o som. Isto. Vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, e as ilhas me aguardarão, e no meu braço estarão. Amém? Irmãos, nós, quando fala o braço do Senhor, é Jesus. Amém? Quando fala os braços do Senhor, é a igreja. Quem está entendendo? Hoje nós somos os pequeninos Cristo, entre aspas falando. Hoje nós somos aqueles que Deus deixou para mim e para você o Espírito de Cristo para dar continuidade àquilo que parou Jesus Cristo. E quem parou de Jesus Cristo foi a morte, por causa de mim, por causa de você. Mas ele então, a Bíblia nos diz que haveria de continuar, porque Deus não é Deus de mortos, e sim Deus dos vivos. Como explicar isso? Hoje eu não morro mais. Como assim, meu caro?
Estou falando espiritualmente. Quem está entendendo? Meu corpo não vai enterrar, mas antigamente eu morria no corpo e no espírito. E Deus veio me livrar dessa morte espiritual, morrendo no meu lugar e morrendo no seu lugar também, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, 56, levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como uma fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Amém? Então vamos continuar meditando em nome do Senhor Jesus. Isaías 54, 5. Os irmãos acharam? Amém. Diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Quem que é esse ele? Jesus. Amém? Está bem claro ou não está bem claro? A palavra de Deus é muito linda, irmãos. Que Deus possa abençoar. Que Deus possa abençoar os pastores. Que eles possam ter coragem de soltar para a igreja essas coisas. Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque meu braço direito, nosso braço direito é Jesus. Quem entendeu? Maldito o homem que confia no homem e faz o seu braço forte. Versículo 6. Porque o Senhor me chamou como mulher desamparada e triste, do espírito, como a mulher da mocidade, que é desprezada, diz o teu Deus. Agora vamos falando da igreja. Aqui em cima a desprezada foi Israel. Era a desprezada de Israel. Versículo 11. Ó oprimida e arrojada, com tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo ornamento e te fundarei sobre safiras, é igreja, sobre pedra. Por isso, quando veio Jesus Cristo foi a pedra. Quem entendeu? Mas assim, as tuas janelas farei cristalina, e as tuas portas de rubis, e todos os teus tornos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e paz de teus filhos será abundante. Nós estamos vendo aqui, em Isaías já está falando da igreja. E, no entanto, não existia igreja. Quando veio Jesus Cristo, Jesus não tinha igreja e ele falou: se alguém fizer alguma coisa contra ti, vai lá e fala com ele, vê se você ganha o seu irmão. Se não tiver, pega uma testemunha. Se não tiver, vai e diz, e aí, igreja não tinha nem nascido. Porque a igreja tem poder sobre a terra. Como assim, irmão Carlos, poder? Poder de julgar dentro da palavra de Deus, tá bom? Fora não. Aí diz assim no versículo 14, diz assim: essa é a igreja do Senhor. Com justiça será confirmada, estará longe da opressão, porque já não temerás. E também do espanto, porque não chegará a ti. Não chegou o caso, todo mundo morreu, todo mundo foi perseguido. Mas foram perseguidos, morreu sem ninguém fazer cara feia. Quem está entendendo? Teve pessoas que foi queimada e alguém foi pôr fogo por trás e falou: não pode pôr na frente. Pode pôr pela frente. Quem está entendendo? Amém? E são servos do Senhor que morreram, deram suas vidas, mas sabendo por que estavam fazendo. Quem está entendendo? Diga amém? Mas enfim, esses que poderão vir e ajuntar-se, mas não será por mim. Quem ajuntar contra ti cairá por amor de ti. Eis que eu cheguei e assopras as brasas do fogo, e que produz ferramenta para a sua obra. Também criou a sua dor para destruir. Agora ele fala assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que vem de quem? De mim. Vem de mim. E por isso não podemos deixar de falar na verdade. Entendeu? A igreja foi dada por Deus em continuar falando a verdade.
Verdade. Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então vocês vão ver porque tem tanta diferença, né? A gente pregar esse evangelho, que é o evangelho de verdade, com verdade. Quem está entendendo? Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos continuar meditando na palavra do Senhor e que Deus possa nos abençoar. Amém. Saímos do 11, saímos do 17, já saímos sim, né? Deixa eu ver aqui se tem mais um versículo lá para trás para nós lermos em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Já saiu Jesus Cristo. Em Ezequiel 2, 26, os irmãos vão ver o escrito lá, e que só vai acontecer quando nasceria a igreja. Quem entendeu? Ezequiel 2. Então teria que ser dessa maneira. Teria que ser hoje também. E continua. Ninguém pode nem para lá nem para cá. Quem está entendendo? Amém. O mundo inteiro então caminha, mas a igreja do Senhor também caminha, fiel e verdadeira. Amém? Amém? A Bíblia diz que a igreja é pura. Se os irmãos entenderam, ela é uma virgem pura. E você vai olhar na Bíblia, as 7 igrejas de Apocalipse, todas elas são virgens. Mas pura, só tem uma. Quem entendeu? Amém? Pura, ficou firme na santidade, ficou firme dentro da palavra, não se corrompeu com nada. Está esperando o seu Senhor. Quem está entendendo? Amém? Então, vamos lá. Isaías 2, ou Ezequiel 2, 26 diz assim. Os irmãos acharam? Não tem, né? Deixa eu ver o que eu fiz. De errado aqui. Deixa eu ver se é 1,26, talvez seja 1,26. 1,26. 1,26 diz assim. 1,25. Eu ouço uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, parando eles, abaixavam as suas asas. 26. E por cima do firmamento, que estava sobre por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto, sobre, amém? Que aí está contando isso aqui, que era Jesus Cristo, depois do Pentecostes, que ia acontecer isso. Porque antes não tinha ninguém no céu. O trono estava vazio. Quem entendeu, irmãos? Aí diz assim, 27. E vi como cor de ambar, como aspecto de fogo, pelo interior dele, desde a semelhança dos lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, daí para baixo. Vi como semelhança de fogo e um esplendor ao redor dele. Amém? Então estava ao redor dele. Como aspecto do ar que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim é o aspecto do esplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E quem é a glória do Senhor? Jesus. Então Estevão, quando foi apedrejado, que olhou para cima, a Bíblia diz que ele viu Jesus em pé. Primeiro mártir da igreja, Jesus levantou para acolher ele. Quem está entendendo? Para acontecer essa passagem bíblica, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está lá na glória, e Ele é o Rei da glória. Quem está entendendo? Quer que eu diga uma coisa para os irmãos? Deus do Velho Testamento não tinha glória. Já pensou? A glória de Deus foi Jesus, e nós somos a glória de Jesus. Continuando. Quem está entendendo? Achei uma coisa brilhando através da outra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para acontecer essa passagem bíblica, porque aconteceu lá com Estevão. E a Bíblia diz que Estevão viu Jesus que estava em pé à destra de Deus.
É isso? Amém? Aí eles vão ficar quebrando a cabeça aí fora. O que é destra? Destra quer dizer direita. Mas Deus não tem direita nem esquerda. Deus é Espírito. Amém? Então você vai para a Bíblia, ver o que é destra e o que é direita, quer dizer poder. E poder não tem lado direito ou esquerdo. Todo poder é me dado nos céus e na... É Jesus que está lá, agora à direita do Pai. Quando diz a direita, foi quando ele tomou conta de todo lugar, lá de tudo. Ele é dono, ele é Senhor. Não tem outro Senhor acima de Jesus. Porque Deus está em Cristo. Quem vai entender? Então nós estamos meditando sobre a palavra de Deus. E essa passagem bíblica que estava escrito. E que depois Estevão lá foi apedrejado. Amém? Por estar falando para aqueles judeus a respeito de Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo? Porque já estava escrito aqui. Deus é maravilhoso, não é? Na Bíblia tudo está escrito, desde o princípio até o fim. Desde quando começou e desde quando tudo vai terminar. E nada sai fora. Porque Ele é Deus. Quem está entendendo? Você não vai ver o diabo falando de Deus. Mas Deus falando do diabo. Senão ninguém conhecia ele. Quem está entendendo? É Deus que é supremo, é Deus que é o autor, consumador de todas as coisas. Amém? É assim que é nosso Deus, maravilhoso. E um dia, irmãos, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Amém. Amém? Amém. Falei toda. A pessoa, toda. Todo ser humano vai ter que falar que Ele é Senhor para a glória Deus Pai. de Deus Pai. Por que fala a glória de Deus Pai? Porque o Pai dele é o Espírito Santo. Quer entender? E agora, para mim receber esse Espírito Santo, o meu Pai teve que morrer, foi Jesus. Quer entender? Amém? Então ele sobe, derrama o seu Espírito sobre nós, e agora nós somos filhos de Deus. De que maneira? Eu carrego o nome do meu Pai. Meu Pai é Jesus. Nós somos da família de Jesus Cristo. Quem entendeu? É assim que é a Bíblia, é assim que é a palavra de Deus. Mas vamos continuar falando do ministério de Pedro, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá, vou entrar no Novo Testamento, para nós sermos abençoados em nome do Senhor Jesus. Então, vamos começar, Mateus 16. Pedro era o escolhido do Senhor, e por não ter o Espírito Santo de Deus antes, ele deixou muito a desejar, inclusive negar o próprio Senhor Jesus Cristo, e Deus permitiu aquilo para deixar escrito para mim e para você que Jesus é tudo para mim e Jesus é tudo para você. Amém. E que você não pode ficar contra a palavra de Deus. Irmão, está entendendo? Jesus disse para Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra que ficarei a minha igreja. Mas é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém e seja morto. Na mesma passagem, ele fala, Senhor, tenha dó de ti, Pedro falando. O Senhor vai ser morto não, eu te darei a minha vida. Na mesma hora, tudo isso porque eu não tinha o Espírito Santo, sabia nada de Deus. Quem está entendendo? Vamos prestar atenção que Jesus falou para ele. Atrás de mim, Satanás. Mas Pedro era Satanás? Não, era um homem normal igual eu e você. Mas ele deixou o diabo usar a língua dele. De que maneira? Dizendo a Jesus que não seria daquela maneira. Isso ele já estava escrito. Como que não podia ser? Está escrito na palavra de Deus, como que não pode ser? Então o mundo inteiro se corrompeu e saiu fora da palavra. Quem está entendendo? E ao sair fora da palavra, fica fora de Deus. Os irmãos entenderam? Amém. E Pedro estava até com boa intenção e com dó de Jesus. Não acontecerá isso contigo, não. Jesus disse para trás de mim, Satanás. Pedro, por que, Senhor? Imagine que é isso. Por que deixou o diabo usar a tua língua? Está vendo que dá sair fora da palavra? É deixar o inimigo usar a nossa boca. Porque o diabo sozinho não pode aparecer, não pode mexer em nada.
Como Deus usa eu, usa você, Deus usa o homem também. O diabo usa o homem também. Quem entendeu, diga amém. O por isso, a palavra, o por isso é a verdade. O inimigo não gosta desde então da verdade. Amém? Porque Jesus veio e desde então nada era verdade lá para trás. Tudo engano. Tudo sombra daquilo que haveria de vir, nem templo, nem nada que os irmãos possam imaginar, nem sangue de boi, sangue de cordeiro, podia salvar alguém. Era necessário ver alguém que fosse santo, alguém que viesse lá do céu, alguém que não nascesse de namoro de homem com mulher. Quem está entendendo? Amém? Aí veio Jesus Cristo, o Filho de Deus, da qual Deus fez o mundo, que diz que da semente da mulher nasceria onde pisaria. Coitado, se fosse direto com Deus, coitado do diabo. Quem está entendendo? Amém? Só que o homem fez coisa errada, e agora alguém para pagar o meu pecado de você tem que ser homem. Amém? Então veio Jesus vencendo Satanás, não como todo-poderoso, mas como um homem normal, como eu e você. Venceu Satanás na carne. Já pensou o que é isso? Aí você vai ver porque o inimigo não professa Jesus Cristo vindo em carne. Ele fica com vergonha. Não se viu aquele homem magrelo, ele venceu. Quanto mais eu batia nele, mais ele se humilhava. Ele entendeu? E tudo isso por causa de mim, por causa de você. Amém? Foi para a morte, morte de cruz. Homem feio, não tinha formosura nenhuma, magrelo, vivia mais em jejum do que comer comida. Tudo por causa de mim, por causa de você. E dentro daquele corpo estava um Deus Todo-Poderoso escondido ali. Amém? Veio pessoalmente para o povo de Israel. E o povo de Israel não quiseram receber, não aceitaram. Quem entendeu? Amém? E tudo isso era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus que é assim, o mundo está assim, do jeito que vocês estão vendo aí é assim, e Deus que quer assim. Quem não entende, nada muda. Feliz é aqueles que tem Jesus, que vai ao encontro de Jesus. Amém? Porque o mundo só choro, só tristeza, só miséria, só coisa ruim. Amém? Se nós hoje quisermos ter um pouquinho de paz, só Jesus Cristo vai encontrar paz. Se está um pouquinho de fome, agora é fim. Entendeu? Diga amém? Então vocês estão vendo aqui essa passagem acontecendo. Aconteceu lá com Estevão, né? Foi com Estevão, morreu apedrejado. É isso? E dizia, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. E Pedro dizia, Senhor, receba o meu Espírito. Ué, quem recebe o Espírito é Deus. O próprio Jesus, quando estava, Pai, receba o meu Espírito. É o único Deus. Se tratando de matéria, a Bíblia diz que o nosso Espírito veio de Deus e para Deus. Mas agora, quanto essa carne, não. Essa carne vai ficar. E um dia nós vamos sair daqui, que a gente está em Cristo, vai para o sonho de Abraão, lugar de descanso. E quem não tem Cristo vai para um lugar de tormento. O que é isso, meu caro, tormento? É o Espírito de lá em cima. Não tem mais diabo tentando ele. Não tem mais ninguém tentando ele. Está ele sozinho ali, junto com aquele que ele matou, morreu um dia antes. São todos lá, rapaz, o que você fez aqui? Aí vai se arrepender e não consegue voltar mais. Sabendo que é dali para o inferno. Não consegue voltar. Você vê a tortura? Aí você vai ver quando Jesus disse que aquele homem lá, o Lázaro e o rico, e Deus, o rico falava para Jesus, mande que alguém daí fale de Deus para eles daí, para eles não virem para este lugar. Quem está entendendo? Aí Jesus disse, não, entre nós e vocês tem um abismo. Os que estão daqui não podem ir para lá, os que estão lá não podem ir para lá. Lázaro estava no seio de Abraão. Mas por que não quero o seio de Abraão? Porque foi o primeiro que creu em Deus. E todo mundo que morre vai para esse lugar. Quem está entendendo? Quer dizer que seio de Abraão, lugar de descanso. Até um dia, Deus vai juntar a igreja todos juntos. E o rico estava onde? Estava em tormento,
Mande que alguém molhe a ponta do dedo na minha língua. Será que é fogo? É a consciência. Aonde o bicho não morre. O que mais fala? O fogo não se apaga e o bicho não morre. Sabe o que é o bicho? A sua consciência língua. Você teve a oportunidade e não quis. Quem está entendendo? E agora não tem mais retorno. Não tem mais retorno. Por isso pregar o evangelho aqui na terra. Aqui na terra. Porque aqui na terra é duro. Porque o mundo já não mata. Mataram o próprio Jesus. Mataram os próprios discípulos. Mataram os profetas. Vocês pensam que o mundo gosta de você porque você tem o nome de Jesus? Quem está entendendo? Não querendo falar mal dos outros. Mas é coisa do Espírito. Então, o que Deus possa nos abençoar? Vamos continuar meditando na palavra de Deus. Eu falei para os irmãos agora em Mateus 16, onde tudo vai acontecer com esse homem que estava escrito lá em Isaías. Foi Deus quem fez. E agora ele aparece aqui com Jesus. E antes de tudo isso, antes de Jesus, Deus manda João Batista preparando o caminho do céu. Aí João Batista sai de cena, fica só Jesus. Depois fica Jesus e os seus discípulos. Mas Jesus não podia inaugurar a igreja dele, porque não tinha ninguém que fosse o quê? Representante de alguma coisa aqui na terra. Deus precisava de alguém para inaugurar a sua igreja. Quem entendeu? Então você vai ver em Mateus 16 diz assim: porque ninguém tinha a revelação que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ninguém teve essa revelação. E quando isso aconteceu, aí Jesus ficou contente, falou: puxa, Pedro, muito bem, pois eu te digo que tu é Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a mim, e as portas do inferno não prevalecerão. Porque nós lemos lá em Isaías, que toda a ferramenta, certo? Que não ia ter sucesso quanto à igreja do Senhor. Está escrito ou não está escrito? É a palavra de Deus, o Velho Testamento, o Novo, tudo. Ela se conclui. Então agora no 16 de Mateus diz assim: Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque ele conhecia as irmãs de Jesus, mas essa revelação para Pedro foi Espírito, foi Jesus que falou para ele, foi ninguém, foi o próprio Deus. Quem entendeu? Mas assim, Jesus ficou contente. E Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu, é o Espírito Santo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quando um homem recebeu a chave. Mas os outros não, foi um homem. Foi só Pedro. Quem está entendendo? Os outros discípulos estavam todos juntos lá, mas Pedro, cabeçada era o Pedro. Quem entendeu? Então vamos meditar um pouquinho falando sobre Pedro, tá bom? João 20, versículo 4. Falando de Pedro. Evangelho de João 20, versículo 4. Diz assim: o 3. Respondendo ele, disse isso: também vos farei uma pergunta, e diz pois. É isso? Não. É o 20 que eu falei? João 20. Foi Lucas. Poxa vida. A minha Bíblia está, se vir uma página, um montão, tudo junto. 20, versículo 4. Os irmãos acharam? Que diz assim: 3. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro.
Quando Jesus tinha ressuscitado. Vamos prestar bem atenção com isso assim. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou primeiro ao centro. De que adiantou ele correr? Chegou lá, ele não pôde entrar. Ele não era chamado era Pedro. Entendeu, né? Aí diz no versículo 5. E abaixando-se viu no chão os lençóis. Todavia não Entrou. porque ele entrou para o pensamento. Entendeu, né? Mas assim, chegou após Simão Pedro, que seguia, e entrou ao sepulcro, e viu no chão os lençóis. Amém? Então, o outro correu mais que ele, talvez fosse até João, que era mais novo. Amém? Mas não entrou. Era Pedro. Que Deus tinha incumbido Pedro para ser o cabeça da igreja. Quem entendeu? Fazendo parte daquela pedra, e aquela pedra é Cristo. Quem entendeu, irmão? Por isso, Jesus troca o nome de Cefas. Não é mais Cefas, filho de Bajonas. Tu serás chamado Pedro. Está entendendo? Para fazer parte daquela pedra que é Cristo. Quem entendeu esse ministério? E a Bíblia diz que o povo de Israel tropeçaram naquela pedra, e a pedra era Cristo. Tá bom? Então vamos continuar meditando na palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aí, cadê o 6? Lembra se é o 6 ou não? Sim. Já lembra, né? Então vamos ver mais alguns versículos. Em João 21:10. João 21:10. Aqui Jesus já ressuscitou e dá ordem para Pedro. 21:10 assim. Disse-lhe Jesus, trazendo os peixes que agora apanhaste. Aqui Jesus já tinha ressuscitado. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, sendo tantos que não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde jantar. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Jesus, chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente, o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Que pergunta é essa, hein? Já viu alguém fazer isso? No meio de todo mundo aqui, eu pergunto o Tiaguinho, você ama mais do que os outros? Você ama a mim mais do que eles? Você sabe se eles... Tem gente para responder isso? Tem? Não. Jesus está dirigindo a Pedro dessa maneira, ame-me mais do que eles, porque ele era o escolhido. Tem entendendo? Era o escolhido para trazer as boas novas de salvação para a igreja. Quem entendeu? Então diz assim, vamos para aí, por favor. 15. Agora o 15 diz assim, e depois de ter jantado, disse a Jesus, a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse, apacenta os meus Cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me mais? Disse-lhe, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas Ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me mais? Ama-me. Simão entristeceu-se. Por lhe ter dito a terceira vez, ama-me. Disse-lhe o Senhor, tu sabes tudo. Disse-lhe o Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas Ovelhas. Olha o que Jesus fala para Pedro. Diz assim, na verdade te digo, que quando era mais moço, cingia-se a ti mesmo, e andava por onde querias. Mas quando já forem velhos, estenderá tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Amém? Foi quando o apóstolo Paulo foi morto lá, foi morto, né? Em Roma, e Pedro foi atrás dele. Pedro não queria ir, irmãos. Pedro entendeu? Pedro não queria ir. Aí você vai ver, se fosse a misericórdia de Deus, até Pedro ficava sem salvação. Os irmãos estão entendendo? Deus que
mostrou para Pedro, Pedro foi uma bênção até a casa de Cornélio. Depois da casa de Cornélio, ele deixa de desejar. Ele que tanto pregou o Evangelho, pregou a palavra de Deus, ele tanto que inaugurou a igreja, batizando em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois ele ficou junto com os judeus lá, daí circuncisão. Aí o apóstolo Paulo vem, repreende na cara dele, no meio de todo mundo, porque ele fazia aquilo. Quem entendeu? Então até em Atos dos Apóstolos 10:1, quando ia nascer a igreja, estava firme. Era o propósito de Deus para com Pedro. Quem não entendeu? Então você vai ver quando Pedro vai na casa de Cornélio, que ele tem aquela visão daqueles lençóis que descia e subia, e uma voz que dizia, Pedro, mata aí. E Pedro falava, não, Senhor, nunca comi coisa comum ou imunda. Ele não sabia o que era aquilo. Aí quando ele foi na casa de Cornélio, chegando lá, ele entendeu o que Deus quis dizer. Amém? Deus estava falando e a voz dizia para o céu para Pedro, não digas como imundo aquilo que eu purifiquei. Mas ele não entendeu aquilo. Quando ele chegou na casa de Cornélio, que ele percebeu que Deus tinha purificado os gentios. Quem está entendendo? E a missão de Pedro era até ali. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitar a hora. Depois dali, Deus levanta Paulo. Quem entendeu, irmãos? Amém? Então vamos para a Bíblia, senão eu fico falando assim. Mateus 21:10, já lemos? Já, né? Já. Então vamos aproveitar uns minutinhos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Atos 1:4, estamos aqui pertinho, Atos 1:4, na sua igreja, que diz assim, estando com eles determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Disse ele, que de mim ouvistes. Diz assim, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqui está tudo na mão de Pedro. Aqueles pois que se haviam reunido perguntaram e diziam, Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? Olha o que Jesus fala para ele. Ele disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora ele fala assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aí depois Deus vai derramar o seu Espírito, e o Espírito Santo de Deus é para falar de Jesus Cristo. Quem está entendendo? Aí você vai ver, vamos lá, vamos aproveitar o tempo aqui. 1, 4, 5, já lemos, os 6, já lemos, tá, vou até pular um pouco aqui. Hoje eu vou aproveitar e pular bastante mesmo, porque senão as horas foram embora, né? Deus é maravilhoso. Nós vemos 21, nós estamos em Atos, né? Sim. Tá bom, então. Então agora, Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem vai tomar a frente aqui era Pedro. Foi Pedro, não foi? Por quê? Porque ele que recebeu. Ele que recebeu essa incumbência de trazer a palavra de Deus. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha. Pedro agora, e tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que Pedro falasse ali, Deus estava com ele. Quem está entendendo? Então agora Pedro está incluindo aqui, até sair na casa de Cornélio. Aí chegando para lá, aí acaba tudo aquilo que Deus falou para ele. Deus ia levantar outras pessoas, e levantou, e agora nós temos a igreja. Quem está entendendo? Aquilo que eles pararam, a igreja tem que continuar. Ou teria que continuar. Quem está entendendo? Diga bem. É assim, o mesmo Espírito, a mesma mensagem, a mesma pregação, o mesmo Deus, a mesma palavra. Os irmãos estão entendendo? Por isso você não pode fugir da Bíblia. Então somente ficar com a Bíblia. Amém? Para passar os escritos que já está escrito, não se mexe mais. Quem entendeu? Amém? Então agora nós vamos, Atos 2. Atos 2, 31, diz assim, 32, vou aproveitar o tempo, senão não vai dar.
Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vos agora vedes e Ouviste. então ele está falando sobre aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo lá atrás. Agora no versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu, Senhor, aceita-te a minha. direita. Então Jesus é o Senhor de Davi. Por que, meu caro? Tem dois Senhor, não tem, porque quando haveria de vir Jesus, Deus ia salvar ele. Em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Não somente Davi, mas Abraão, Isaac, Jacó, todos eles estavam esperando em Cristo. Quem entendeu aqui, amém? Deus fazendo alguma coisa por nós. Aí versículo 35. Até que pões teus inimigos por cabelos dos seus pés. Sala, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós o crucificaste, Deus o fez Senhor. Em Cristo. Amém? E ouvindo eles, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, e faremos para os irmãos, aqui está Pedro falando. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdoar os pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Isso foi o que Deus deixou para Pedro. Tudo que ligar na terra será ligado no Céu. Alguma coisa, irmãos, desculpe, mas não passa disso, fora da palavra de Deus. Não liga. Deus não aceita, Deus não é bobo, Deus sabe o que está fazendo. Deus conhece o homem, conhece o inimigo do homem também, que infelizmente fez tudo aquilo que os irmãos conhecem fora. Porque Jesus veio semear uma boa palavra. Aí veio o inimigo e semeou o jogo. É ruim de falar, é triste de falar, mas não é verdade. Quem está entendendo? Amém? E Jesus vai falar, planta que meu pai não plantou, será? É triste, irmão, mas é uma verdade. Então que Deus possa ter misericórdia de alguém que está ouvindo e voltar para a palavra de Deus. O homem nenhum dá salvação para o outro homem. O único homem que deu salvação para mim, que você foi o próprio Deus que se fez homem. Quem está entendendo? Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Desde então o mundo inteiro se perdeu. E religião não salva ninguém, igreja não salva ninguém, homem não salva ninguém. O que salva é você estar dentro da palavra de Deus. Jesus vai vir buscar, arrebatar a sua igreja. Mas os que estão dentro da sua, porque guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora que há de vir sobre o mundo inteiro. Como que ele vai guardar? Levando a igreja embora. Quem está entendendo? Porque esse mundo vai longe. Quem está entendendo? Então que Deus possa nos abençoar, nos ajudar. Tem algumas passagens bíblicas, mas a hora passa rápido. E vocês vão ver que é assim o ministério de Pedro. Foi até na casa de Cornélio. A função de Deus é com Pedro. Depois Pedro vai lá para Roma. E chegando lá, ele exalta o Senhor também. Segundo a história, coisa assim. Diz que ele crucificaram Pedro. Pedro disse, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. E crucificaram ele de cabeça para baixo. Quem está entendendo? Isso por causa da misericórdia de... Porque ele não queria ir para Roma, não. Estava lá no meio do povo judeu. Os que faziam parte da circuncisão. Aí você vai para o Apocalipse, você acha Pedro e aquelas pessoas que eram da circuncisão, acho que a igreja seguisse eles para ser salvo. E ao contrário, hoje é tudo pela graça. Aí veio Paulo explicando que é tudo pela graça, não tem nada de... que os que estão presos na lei lá para trás estão debaixo de maldição. Isso que eu estou falando está na Bíblia, irmãos. Os pastores, todos eles leem, mas esconde! E sabem que está debaixo de maldição. Esconde, irmãos. Por isso, Deus me levantou, mas não tem medo de falar mesmo. Os irmãos estão entendendo? Amém? Nossos dias sempre foi assim. A palavra de Deus é verdade. E Jesus contramão nesse mundo. E o mundo já está uma vez, meu irmão. Amém? Então você que está me ouvindo hoje aqui, abre o seu entendimento, abre o seu coração. Procure aceitar o que está escrito, não o que o pastor está falando, mas o que está escrito. Se converta para Deus. Igreja não salva ninguém. Quem está entendendo?
O que salva é o Senhor e Salvador Jesus. Jesus morreu e derramou para nós o seu Espírito Santo, para te levar para a Bíblia. Deu fé para você crer nisso aqui, naquele que é Espírito. Quem está entendendo? Porque a fé é coisa que não se. Aí você vai ver igreja cheia de cruz, aquelas coisas todas, foto. São homens de Deus, sabem que não é para ter isso, mas continua. Eles estão indo bem. E um dia nós vamos comparecer perante Deus. Todo mundo vai ter que dar conta daquilo que fez. E daquilo que Deus nunca mandou fazer. Quem entendeu aqui também? Só que chegando lá não vai dar tempo. O por isso, falar a verdade hoje que está aqui dentro. Acabei de falar que filho não salvo. Alguém vai ouvir? Vai ouvir. Ouviu o que eu falei. Só que eu falei pela Bíblia. Quem está entendendo? É duro, não é fácil não. E por isso, vamos continuar na fé, guardando o Senhor, que Jesus está voltando, que eles deram fosse embora, que esse mundo está nojento. Bem nojento mesmo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Opa! Jesus é bom. Maravilha. Deus que abençoe o filho Cleito. Amém. Amém? Faz tempo que ele não veio aqui. Quando ele veio aqui, ele já estava cabeludo. Já faz bastante tempo, né? Jesus é bom, irmão. Amém? A igreja é o próprio Jesus na terra. Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a Palavra de Deus. Esta é a palavra. Esta é a palavra. Tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, de todo o meu coração, pela igreja, pelos poucos irmãos. Obrigado, Senhor, pelo Espírito. Eu agradeço, Senhor, de todo o nosso coração, por nós estar sempre ouvindo a Tua palavra. Tu és bom, Senhor, abre o nosso coração sempre, para que a Tua palavra tenha guarida. Eu te glória e te agradeço. Nos espere-nos em paz, Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Guarde-nos de todo mal aí fora, tanto a mim como os teus servos, a minha família, a igreja, o teu povo e toda a humanidade. Tem misericórdia de nós, nos espere-nos em paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Deus abençoe, Deus. Está terminado.